Saudações, telespectadores da TV Outro Nível. Nos encontramos aqui na sala do CMDCA. Inclusive, estamos aqui com o presidente, o Geoflancos, que vai falar acerca das inscrições para conselheiro tutelar aqui do município. Agradecendo primeiramente aqui o espaço para a gente poder bater um papo e falar um pouco sobre a importância de ser conselheiro tutelar, mas principalmente sobre as inscrições que estão prestes aí a findar. Quem está interessado em se inscrever deve procurar quem? Qual é o procedimento? O CMDCA, como já foi dito, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi instalado em Urbano Santos, ou criado em Urbano Santos desde 1996, e existe com uma finalidade de fiscalizar todas as políticas públicas de criança e adolescente no âmbito estadual, municipal e federal. E dentre as atribuições do CMDCA, uma delas é de realizar a eleição do Conselho Tutelar. Nós estamos na terceira eleição unificada, que acontece em todo o país, no mesmo dia, mês. E esse ano, em Urbano Santos, como em todo o país, como já foi dito, estará acontecendo a eleição para o Conselho Tutelar no dia 1º de outubro. E as inscrições acontecem aqui na sala do CMDCA, no Centro Administrativo, na Avenida Zeca Costa, onde o candidato que queira se inscrever, observe, aí é importante observar o edital, porque lá está todas as regras, as vantagens para a função de conselheiro tutelar, bem como as restrições também. Passando dessa fase de inscrição, a comissão ela vai analisar a documentação e dar um prazo, então, caso algum candidato seja excluído, e ele pode reivindicar de acordo com o que está no edital. E teremos a prova de conhecimento. Depois dessa prova de conhecimento, terá então período de campanha, de pedido de votos, e que se finaliza no dia 1º de outubro com a eleição propriamente dita. Qualquer pessoa pode fazer a sua inscrição? Tem algum pré-requisito? A partir dos 21 anos de idade, com reconhecida idoneidade moral, aprovada pela instituição, por alguma instituição que essa pessoa tenha trabalhado com criança e adolescente, porque precisa ter tido esse contato, de serviço direto com criança e adolescente, e pelas autoridades policial, que também vai atestar que essa pessoa não tem nada contra ela, no sentido judicial. Então, é importante que esse candidato precisa ter 21 anos e ter essas características que eu já mencionei. Vamos dar aqui um exemplo. Se eu morar em outro município, posso me inscrever? Não pode. O candidato precisa ter, no mínimo, 2 anos comprovado no município de Urbano Santos. Ele precisa ser de Urbano Santos, ter comprovação que mora em Urbano Santos, para poder concorrer. Uma pessoa de outro município não pode, porque o serviço é exclusivo. Então, não tem como ele morar em outro município e trabalhar em Urbano Santos. Ele precisa ser de Urbano Santos, morar em Urbano Santos, para poder concorrer, então, a essa função de conselheiro tutelar. Que precisa ser dito, na verdade, que é uma função extremamente importante para a comunidade, uma vez que o conselheiro é o guardião dos direitos da criança e do adolescente. Ele não é aquele que vai interferir na vida, no cotidiano das famílias, não. O conselheiro é aquele que vai fazer que o ECA se estabeleça, o que está lá escrito, enfim, que essa criança tenha os seus direitos assegurados. Presidente, em relação aos vencimentos, o salário gira em torno de quanto? Então, o salário do conselheiro, para conselheiro tutelar, ele está equivalente ao nível 1, ao nível especial da educação de professor, que está em torno de R$ 2.340, se não me engano. Mas, além do salário para conselheiro, eu preciso dizer que a pessoa precisa ter aptidão para a função, porque às vezes o salário é importante, chama atenção, mas mais que isso precisa ter aptidão, porque é uma função muito importante e muito necessária para que a comunidade tenha seus direitos assegurados. Mas ser conselheiro não é muito fácil, assim, porque também tem os seus problemas até relacionados às vezes à segurança. Aí vem a aptidão, a dedicação e ter conhecimento sobre a função. O conselheiro tutelar, ele não é um
um órgão jurisdicional, né? Ele é independente, obviamente com a fiscalização de outras instituições, como o Ministério Público e CMDCA. E esse conselheiro ele precisa das informações, do conhecimento e da aptidão para ele poder desenvolver essa função com muita sabedoria, porque, como já foi dito, é muito complicado, a comunidade entende que o conselheiro tutelar é aquele que vai tirar a criança, vai buscar a criança no bar, vai tirar a criança da festa, vai tomar o filho de alguém, e essa não é a função do conselheiro. A função do conselheiro é garantir que essa criança tenha os seus direitos assegurados à educação, ao lazer, ao pai, à mãe, enfim. Essas são as funções básicas. Então, isso acaba desencadeando assim, um certo desconforto por parte de alguns, né, que não querem cumprir, não querem dar o mínimo para os seus filhos e acham que o Conselho Tutelar tem essa prerrogativa de caçar, de perseguir, e não é. É uma função um pouco pesada, é a palavra que eu vou usar, pesada, né? Por conta dessas situações que eu acabei de colocar. Uma vez eleito, ele fica no cargo durante quanto tempo? Quantos anos? Então, ele fica durante 4 anos. A função do conselheiro tutelar vai de 4 anos. Ela antecede, a eleição sempre antecede a eleição municipal. Tá? Então, o conselheiro fica por 4 anos com todas as vantagens, salário, 13º, terço de férias. Enfim, é um servidor público, né? E serve à comunidade. O Conselho Tutelar, de uma forma geral, ele é subordinado a quem? Ao prefeito, ao Ministério Público, à polícia? Então, o Conselho Tutelar não é subordinado a nenhuma instituição, nem à polícia, nem ao Ministério Público, nem à prefeitura. Ele não é jurisdicional, ele não é subordinado a ninguém, porém, tem as instituições que fiscalizam as ações, né, aplicando as medidas necessárias caso aconteça algum desserviço no Conselho, que no caso é o CMDCA, que tem essa função de fiscalizar, e o Ministério Público. Até hoje, algum conselheiro tutelar já foi exonerado? Não sei se o termo adequado é esse. Já teve alguma punição para alguém aqui em Romano Santos? Na medida da denúncia, e que essa denúncia contra um conselheiro é comprovada, a gente tem várias fases. A gente exorta, né, ou chama a atenção desse conselheiro, que vai desde essa mensagem de exortação, a suspensão de salário, até a perda do mandato. Já aconteceu em outros momentos de conselheiro perder a sua função, né, ter seus mandatos cassados. E sobre a eleição em si, vai acontecer no dia 1º de outubro. E os locais, ainda vai ser definido ainda? Qual é o processo? É através de urna eletrônica? Então, as urnas eletrônicas ainda não foi possível. É um sonho nosso, né? Porque a gente sabe que é mais rápido, porém ainda não foi possível. Mas acontecerá das 8 às 17 horas, no Colégio Emília Melo, já está tudo definido em edital, Emília Melo, Esteflora, Dr. Magno Bacelar, Chagas Araújo e Andrelina, e Laura Costa. Na zona rural, nós vamos ter urna na Guariba 2, Guariba 3, Lagoa dos Costa, Estiva da Mangabeira, Cajazeira e Mato Grande. É onde teremos urna para a votação. No mais, é se inscrever e cair no campo atrás do voto do eleitor. A princípio é escrever, porque começou agora em março, mas esse processo vai até outubro. Então, o candidato precisa observar as datas do edital para que ele não incorra e que tenha a sua candidatura cassada. Então, ele precisa cumprir a risca. Só serão 40 dias de campanha, então ele precisa cumprir todo o rito até chegar o período do pedir de voto mesmo, né? Do convencer, conversar, participar dos debates, para que o eleitor vá à urna e dê o voto a esse candidato. Então, ele precisa observar o edital para que ele não incorra em crime eleitoral. Muito bem, esclareceu muito bem. Então, não é só se inscrever logo e sair atrás do voto, não. Tem que aguardar aí o período certo, o prazo, ler o edital, é importante, para não incorrer em algum ato que possa, inclusive, aí, lhe impedir, se for eleito, de assumir o cargo. Todo cuidado é pouco. Porque as regras é a mesma da justiça eleitoral, né?
que é colocada para a eleição do Conselho Tutelar. Porque não é um seletivo, é uma eleição. Então, esse candidato precisa estar bem atento a isso. E, como já foi dito, e vou repetir, que é importante que o candidato ele precisa ler, conhecer o edital e o ECA. Porque também não tem como a pessoa querer ser candidato se não conhece o mínimo, né, desses direitos para ele poder concorrer a essa vaga. Então, precisa conhecer o ECA. Algo a mais para a gente poder finalizar? Então, faça aí suas considerações finais. Do mais é dizer que o CMDCA ele é um órgão, como já disse, fiscalizador, ele é um órgão consultivo e deliberativo das políticas, e nós estamos aqui no Centro Administrativo, sempre recebendo a comunidade para conversar, debater assuntos concernentes aos direitos da criança e do adolescente, e graças a Deus tem dado certo, nós temos tido resultado ao longo desses 8 anos, um conselho muito atuante, os conselheiros muito atuantes. Do mais é dizer que os candidatos se tranquilizem, faça sua inscrição, junte sua documentação, observe o edital, leia o ECA e, no momento certo, cair para o campo, pedir voto e, sem dúvida, os melhores vencerão. É assim que funciona e é assim que vai ser. E o CMDCA estará olhando, acompanhando com o Ministério Público, que também é importante essa observação. Ok. Portanto, agradecendo aqui ao presidente do CMDCA, o Geoflâncio de Jesus, pela atenção com que recebeu aqui a equipe da TV Outro Nível. Um grande abraço e até o próximo encontro.